Podeis assentar. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre o coração de Deus como Pai. Nós podemos viver, né, a compreensão da revelação da nossa história e de tudo que o Pai disponibiliza para nós, né? Sendo assim, né, hoje eu quero trazer essa reflexão para nós, né? Para nós conhecermos o coração de Deus como Pai. E nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 6. Senhor, eu amo a tua palavra. Louvado seja o teu nome, Pai. Gálatas 4, 6. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações. E esse Espírito clama, Abba, Pai. A palavra, né, de origem aramaica, Abba, né, que está citada aí nesse versículo, ela traz para nós um sentido de intimidade, né? Essa palavra Abba, ela é usada geralmente quando o filho tem um relacionamento verdadeiro e puro com o seu pai. Quando se fala Abba, pai, é como se você estivesse chamando o pai de paizinho, né? Não é só pai, de paizinho, de papai, né? Tem gente que ora assim, né? Eliton mesmo, meu genro, em muitos momentos que ele vai orar, ele chama Deus de papai, né? E a palavra Abba, né, ela quer dizer isso, paizinho ou papai. É uma expressão, né, para chamar carinhosamente pelo pai. Você pode até, inclusive, usar nas suas orações, né? Quando você for falar com Deus, fala assim, ô Abba, e aí, como é que é o negócio, né? Chama ele de Abba, né? Que você está chamando ele de uma forma carinhosa. E quando se chama Deus de Abba, né, você está demonstrando intimidade, você está demonstrando afeto e também está demonstrando liberdade, né? Que você tem liberdade com o seu pai. Nós sabemos, né, que Deus é pai. E como pai, ele quer se relacionar com cada um de nós, né, de uma forma mais íntima. Deus, ele não quer ser aquele pai, né, que é distante, né, longe lá no céu sem se importar conosco. Não, ele quer ter um relacionamento conosco de intimidade. Hoje, inclusive, tinha aqui na salinha aqui esperando, né, uma mãe esperando o balé, e a filha dela pediu o colo, né? É uma pequenininha, bem gordinha, e ela pediu o colo. Aí a mãe falou assim, menina, você já está grande para ficar no colo. Aí eu peguei e falei com ela assim, que nada, mãe. Olha o tamanho dos meus. Quando seus chegar do tamanho dos meus, tudo grande, adulto, você vai ter saudade deles pequenininho que você podia pôr no colo. Então aproveita enquanto você pode colocar no colo, né? No caso ali era uma mãe, mas eu quero só contar a história para você contextualizar com uma relação de pai, né? O pai ali que pega o filho no colo, o pai que tem intimidade com o filho, que beija, que abraça, né? Infelizmente, muitos pais não têm esse carinho, né? Demonstra carinho e amor de outras formas, cuidando, provendo, mas não tem esse carinho, né? De abraçar, de beijar, de brincar. E muitas vezes isso acontece porque esse pai talvez não teve isso como filho. Enquanto filho, ele não teve esse carinho, esse abraço, esse chamego, né? E por isso ele reproduz isso nos filhos. Mas Deus como pai, ele é esse pai do chamego, né? Ele é esse pai que nós devemos, né, ter intimidade com ele. Ele é o pai que quer nos pegar no colo, que quer passar a mão na nossa cabeça, que quer dar um beijinho, né? Que quer andar com você em cima dos pés dele. Não sei se vocês já fizeram isso quando vocês eram pequenos, mas me veio uma lembrança do meu pai, né? E o meu pai, ele pegava a gente, ele grandão, nós pequenininho, né? A gente subia em cima do pé dele e ele abraçava aqui na cintura e ele andava a casa inteira com a gente no pé dele, comigo e com a minha irmã, né? Deus é esse tipo de pai, né?
que quer ter o chamego, que quer que nós possamos chamar ele de Abba. E o versículo 7 de Gálatas 4, que nós lemos, diz assim: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Né? Sara falou um pouco sobre isso no domingo, né? Que como Jesus como primogênito e nós como filhos de Deus também, adotados, mas com os mesmos direitos, como filhos nós também nos tornamos herdeiros de Deus, né? Deus está nos chamando hoje para experimentar o coração dele, né? Para experimentar aquilo que ele tem para nós como Pai. E nós vamos ler um texto que é um pouco longo, mas nós vamos ler ele assim mesmo, que está lá em Lucas, no capítulo 15. Vamos abrir a palavra? Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que conta para nós a história do filho pródigo, que a maioria de nós aqui já conhece, mas nós vamos estar lendo. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Senhor, eu amo a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela carta de amor que o Senhor deixou para nós. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 24. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essa é uma história, né, bem bonita, né, da Bíblia. E nós aprendemos muitas coisas com ela. E para experimentar o coração do Pai, a primeira coisa que nós temos que fazer é assumir a nossa identidade de filhos de Deus. Né? O versículo 11, né, e 12 diz assim: um homem tinha 2 filhos. Cadê? O mais novo disse ao seu pai. Qual foi a primeira palavra que o filho disse ao pai? Pai, né? A maioria dos problemas emocionais que nós vivemos, ele vem da orfandade, né? Vem da falta de um pai. E ela traz a sensação de não pertencimento, a orfandade traz, né? A sensação de não pertencimento, de afastamento, de isolamento, de que você não faz parte ali de uma família. E ela também, né, a orfandade, ela muda a maneira como nós vemos a nós mesmos. Às vezes trazendo alguma distorção, nos afastando da verdade. Né? Talvez essa orfandade não seja de um pai biológico, ou talvez seja. Né? Talvez o seu relacionamento com o pai biológico não seja um bom relacionamento. E acaba que esse relacionamento, muitas vezes, ele reflete, né, no nosso relacionamento com Deus. Mas a gente aprende, né, que em Deus você não é rejeitado. Né? Você é um filho amado. Preste atenção aí, né, no que a palavra de Deus diz. Vamos ler outro texto, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16.
Às vezes a gente vive na terra, né, tem bons pais, mas nem todo mundo tem um pai bom, né? Às vezes tem alguns pais que não ocupam o seu papel, né, de realmente pai. Mas Deus, Ele é esse pai, né, e Ele supre isso nas nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Outro versículo que fala do Abba, né? O primeiro que a gente leu estava lá em Gálatas e esse agora em Romanos, né? Ele nos deu o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Né? Então, o Senhor, Ele é o nosso Pai. E nós precisamos, né, como eu falei em primeiro lugar, assumir a nossa identidade de filho de Deus. Né? Você tem um Pai, né, que é Deus. Você tem Deus como seu Pai. O meu pai faleceu, né, tem 5 anos, faz 6 anos esse ano. E durante um tempo, eu não gostava do Dia dos Pais. O primeiro Dia dos Pais, então, depois que ele morreu, eu falei, não quero para o culto. Eu não quero pregar, eu não quero fazer homenagem para os pais, eu não quero nada. E ainda briguei lá em casa. Que vergonha. Briguei. O Elton olhou para mim, que ele nem lembra disso, mas foi com Sara, acho que foi com Sara. Que ela falou, mas tem culto, tem isso, tem aquilo. Eu falei, mas eu não tenho pai. Eu gritei. E depois Deus começou a trabalhar no meu coração. Como assim que você não tem pai? E eu sou o quê? E ele começou a dizer, eu sou o seu pai. Mesmo que o seu pai terreno já tenha partido, você tem um pai. Você precisa receber essa identidade de filha. Eu sabia que eu tinha um pai que era Deus, mas eu não estava pensando nesse sentido. Na minha cabeça eu só pensava que o Dia dos Pais era o pior dia do universo, porque eu não tinha o meu pai mais. Mas aí, a partir daquele dia, eu comecei a ver o Dia dos Pais diferente, né? Eu posso sim adorar o meu Deus, que é o meu Pai, né? E eu tive um bom pai, e eu tenho um Deus que é melhor ainda do que o pai que eu tive na terra. Então eu devo, né, prestar homenagem a Ele, homenagear os pais dos outros que estão aqui na igreja, né? Porque a gente sempre faz uma homenagem para os pais, homenagear os pais que estão na terra, os filhos que ainda têm pais, e a homenagear o meu Deus, que é o meu Pai. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é assumir a nossa identidade de filho. E todos nós somos filhos, né? Glória a Deus por isso. Nós temos um Pai, que é Deus, né, nas nossas vidas. Nós não somos órfãos, né? E nós também, como o texto de Romanos disse aí, nós também não somos escravos, mas nós somos filhos, né? Filhos do Senhor. A segunda coisa para experimentar o coração do Pai, nós temos que admitir os nossos erros. Versículos 17 e 19, até o 19 do capítulo 15 de Lucas. 17, Lucas 15, do 17 ao 19. Caindo em si, ele disse, quantos empregados o meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? 17, 15 e 17. Capítulo 15, versículo 17. Vou ler ali na versão que está ali. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Então, a segunda coisa que nós precisamos fazer é admitir os nossos erros. Nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é santinho nem santinha. A gente erra, a gente peca, né? E nós precisamos assumir os nossos erros diante do Senhor. Esse filho aqui da parábola, né? Ele pediu para a herança, saiu, gastou, né? Como se diz, ao Deus dará, né? Foi gastando sem nem pensar no futuro, sem pensar em nada. Acabou com tudo.
pagando rodada para os amigos, né? Talvez com mulheres. E quando veio uma fome sobre a terra, ele viu que ele não tinha mais nada, ele já tinha gastado tudo. E o texto fala, caindo em si. Quando ele caiu em si, quando ele percebeu, ele não tinha mais nada. E cadê os amigos? Né? Cadê aqueles amigos que estavam tudo em volta dele, que ele estava pagando as coisas para esses amigos? Não tinha mais ninguém ali. E aí, então, ele reconheceu a fragilidade dele. Ele reconheceu que ele tinha errado. Né? Ele caiu em si. Né? Se fosse antigamente, a gente ia dizer, caiu a ficha. Né? A ficha dele caiu, ele parou e pensou, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu pedi ao meu pai herança, eu gastei tudo, eu estou longe do meu pai. As pessoas, os funcionários do meu pai lá, os trabalhadores do meu pai, não falta nada para eles. E eu aqui, que sou filho, herdeiro, não tenho nada. Estou aqui trabalhando, comendo as alfarrobas dos porcos. Né? E não era que eles davam para ele não, né? Na história, quando a gente leu, ele pedia e eles não davam a comida para ele. Por isso que ele comia a comida dos porcos. Porque nem como funcionário ele não tinha comida lá. Depois vocês olhem, prestem atenção na história. Né? E ele, naquele momento ali, ele assumiu a fragilidade dele. Ele falou, eu sou fraco, eu sou frágil, eu errei, eu pequei e eu preciso voltar atrás. Então nós temos que assumir as nossas fragilidades e depender de Deus. Né? Momento a momento nós precisamos depender de Deus para que nós sejamos capazes de superar as nossas fragilidades. Todos nós temos fragilidades, cada um aí tem um ponto fraco, tem uma área em que você é mais frágil, cada um de nós temos essa área. E nós precisamos assumir isso diante do Senhor e falar, Senhor, eu tenho fragilidade nessa área, naquela área, e eu preciso da sua ajuda, né, para que eu possa superar essa minha fragilidade. O Salmo 34, versículo 18, ele diz assim, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Quando nós vamos até a presença do Senhor com o nosso coração quebrantado, Ele contempla a nossa necessidade, Ele contempla as nossas vidas e Ele entra com a providência sobre nós. Né? Deus, Ele é o Deus que Ele está sempre de braços abertos para nos receber, independente do momento, independente do pecado. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu pequei, errei, esse pecado aqui não tem perdão. Para Deus tem. Né? Para Deus não interessa o tamanho do pecado, Ele tem o perdão para nos oferecer. E quando você erra, Deus só espera uma atitude. Né? Deus está lá do céu, olhando você errar, né? Você não ouvir a voz dele, não ouvir a voz do Espírito Santo, e por outros caminhos que não foi o caminho que ele te mostrou, e ele só espera de você uma coisa, arrependimento sincero e intenso. Ele deseja que você se arrependa e volte para ele como pai. Foi isso que aquele filho fez. Quando ele viu que ele tinha errado, caiu em si, ele falou, meu Deus, tem que fazer o caminho de volta. Eu vou me arrepender e vou voltar para o meu pai, e vou chegar lá, né, como se diz por aí, com o rabinho entre as pernas e dizer para ele, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, né? E quando ele fala isso, né, o pai, ele nem deixa ele completar, né, porque lá na primeira vez, quando ele fala o que ele vai falar, ele fala, trata-me como um dos seus funcionários, né? Quando ele chega e ele contempla o pai e ele fala com o pai já manda chamar logo os servos para fazer a festa, porque o filho dele estava de volta. Assim também é conosco e Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós precisamos nos voltar para Deus, e aí então Ele também faz uma grande festa para nós, manda trazer, né, o anel, manda trazer a túnica. Lembrei de uma música, se eu não lembrar de música, não sou eu, né, da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. A música é Nos Braços do Pai, e no espontâneo dessa música ela fala, põe um anel no meu dedo, calça os meus pés, meu pai, meu papai. Falando sobre isso aqui, foi isso que o pai fez com o filho. Traz lá a melhor roupa, traz um anel para colocar no dedo. O anel era o símbolo de que ele era o herdeiro, de que ele fazia parte daquela família. E naquele momento ali, Deus então... o pai, então, recebe aquele filho de volta. Então, primeiro eu preciso assumir a minha identidade, depois eu preciso assumir, né, as minhas fragilidades, admitir os meus erros. E em terceiro e último lugar, eu preciso rejeitar toda a orfandade. Lucas 15,
versículos do 20 ao 22. E arrumando-se, foi para o seu pai. Via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no meu dedo, calça os meus pés, meu pai, meu papai. É isso, ó. Põe um anel no meu dedo, no dedo dele, e sandálias nos pés. Porque ele estava se voltando para Deus. Né? Ele se arrumou, né? O texto fala que ele se arrumou, juntou os trapinhos dele, porque ele já estava pobre, já comendo as comidas dos porcos, e voltou para trás. O filho mais novo decidiu abrir mão da questão mais importante, que era o de ser filho. A herança dos pais, ela é dividida, separada, depois que o pai morre, não é? Mas ali o pai estava vivo e ele falou: não, eu quero a minha parte da herança. Ele abriu mão da honra de ser filho naquele momento. E quando ele começou a falar com o pai ali, né? O pai provavelmente cortou ele, como eu falei. Quando ele pensa o que ele vai falar, ele fala: trata-me como um dos seus funcionários, como um dos seus trabalhadores. Mas quando ele vai falar com o pai, ele nem chega a falar isso. Eu imagino, né, aqui na minha imaginância, que eu gosto de imaginar, a Bíblia, quando eu estou lendo, na minha cabeça, quando ele começou a falar, o pai já falou: não precisa continuar, servos, vem, traga a roupa, traz a sandália, traz o anel, meu filho voltou, manda matar o bezerro, vamos fazer a festa, vamos fazer o churrasco, porque ele está de volta. E começou a festa, né? Ele nem deixou ele terminar. E outra coisa que me chama a atenção também nesse texto é que o filho estava vindo e o pai viu ele de longe. Provavelmente, né, também isso é da minha imaginação, a Bíblia não fala isso, mas eu penso que aquele pai, ele ficou os dias que esse filho, o tempo, não sei quanto tempo, a Bíblia não fala quanto tempo que durou essa distância do filho, mas eu imagino que ele ficava ali todos os dias, olhando e esperando o filho voltar. Ele ficava ali, ó, porque quando o filho estava vindo longe, ele já tinha visto que era o filho, e ele corre para encontrar com aquele filho. Ele estava aguardando, ele estava esperando. Assim também somos nós com o nosso Pai Celestial, com Deus. Quando nós erramos, pecamos, nos distanciamos de Deus, Ele fica lá todos os dias, aguardando. É hoje. É hoje que o meu filho vai voltar. É hoje que a minha filha vai voltar. E fica lá olhando para os campos, né, aguardando a gente se voltar para Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor. Trata-me como um dos seus funcionários, me perdoa. Eu quero estar de novo aqui. Eu quero calçar os meus pés. Eu quero ter de novo a sandália. Eu quero ter o anel no meu dedo. Eu quero ter restabelecido a minha posição de filho de Deus, né? O órfão olha para o que falta, mas o filho sabe que há abundância na casa do pai. Quando ele estava ali órfão, né, longe, ele olhou para aquilo que faltava, ele olhou ao redor e falou assim: eu não tenho nada. Lá na casa do meu pai, aí ele lembrou que ele tinha um pai. Lá na casa do meu pai eu tenho abundância. Os funcionários, os servos do meu pai têm abundância. Então eu vou voltar para o meu pai. Então é isso que nós precisamos fazer. E também desfrutar da alegria do lar, né? Do lar celestial. Quando ele volta, né, o pai fala: traz o novilho gordo, mata, vamos fazer uma festa, vamos comemorar. O filho perdido voltou para casa e voltou também para os braços do seu pai. E o pai não perdeu tempo, né? Mandou fazer uma festa, porque na casa do pai tem abundância. Né? Na casa do pai há abundância de alegria, na casa do Senhor há abundância de alegria, na presença de Deus há abundância de alegria. Né? Jesus certa vez disse assim aos seus discípulos, lá em João 17:13, ele diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Quando nós estamos com o Senhor, nós temos a alegria completa. Pode ter dias maus, como nós cantamos, dias difíceis, mas a alegria completa nós temos dentro de nós, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá em Romanos 8:17, ele disse assim: se nós somos filhos, então nós somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Foi o que Sara também falou aqui no domingo, né? A sua herança por direito inclui dois aspectos: a herança da vida de Jesus e a herança das promessas de Deus sobre a sua vida. Né? Então a gente precisa prestar bastante atenção no final ali da parábola do filho pródigo, quando o filho diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus trabalhadores: depressa, tragam melhor roupa, vistam nele, coloquem o anel no seu dedo, calcem os seus pés, tragam um novilho gordo e mata, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado, e começaram a grande festa. Deus, o Pai, né, deseja que nós possamos receber, né, o anel no nosso dedo, que representa a herança de filho de Deus, e as sandálias nos nossos pés, que representam a nossa liberdade como filhos. E as roupas novas, né, que mandou trazer também, que simbolizavam a transformação de vida. Né? Entende uma coisa, uma palavra do Pai, uma palavra de Deus, muda tudo. Uma palavra de Deus pode mudar todas as coisas, pode mudar qualquer realidade. Então, assuma a sua identidade de filho de Deus, assuma os seus erros, rejeite a orfandade, desfrute da alegria de fazer parte da família do Senhor, de fazer parte da família de Deus, poder chamá-lo de pai e poder ser chamado de filho e de filha do Senhor. Amém? Nós vamos cantar uma canção, que essa canção fala exatamente a palavra que eu comecei essa ministração, né? Chamando Deus de Abba. E nós vamos declarar: Abba, eu pertenço a ti. Né? Nós vamos declarar que nós pertencemos a um Deus de amor, nós pertencemos a um Deus, né, que não nos deixa órfãos, mas que é o nosso Pai, deseja que nós sejamos seus filhos. Vamos ficar de pé? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de ser chamados de Teus filhos. Muito obrigada, Senhor amado. Seja conosco. Que nós possamos, ó Deus, nos derramar diante de Ti, chamá-lo de Abba, de papai, de paizinho. Ter essa intimidade com o Senhor, Pai, essa que o Senhor quer ter conosco. Que cada um de nós possa buscar isso, Senhor, na profundidade, possa buscar isso no secreto. Possa buscar a intimidade do Senhor todos os dias da nossa vida, porque nós não somos órfãos, Senhor, nós temos um Pai, que é o Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o nosso papai, o nosso paizinho, Tu és o nosso Abba. Mais real que o chão que eu piso, Ele é real. És mais real que o ar que eu respiro. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, Tu és a minha realidade, Tu és a minha realidade, Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Abba, eu pertenço a Ti. Declare que você pertence a Ele. Abba, eu pertenço
mais real que a pele em meus ossos. És mais real que a canção em meus lábios. Pensamentos me definem, és tudo para mim, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Declare que você é dele. Eu sou Nós somos do teu. Senhor, ó Deus. Nós somos seus filhos. Eu sou Nós te adoramos, Senhor, porque podemos ser chamados de filhos do Senhor. Tu és a minha realidade. 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 Oh, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Nós pertencemos a ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, como Pai, por nos permitir, Senhor, ser chamados de teus filhos, por nos mostrar e nos lembrar nessa noite, Senhor, que nós não somos órfãos. Nós temos um Pai sobre nós, que é o Senhor. Obrigado, Senhor, por nos amar, por cuidar de nós, por, Senhor, estar conosco em todo o tempo, nos dias maus, nos dias bons, por segurar a nossa mão e nos ensinar o caminho que nós devemos andar, por nos pegar no colo, Senhor, e nos conduzir dia após dia. Nós queremos, Senhor, ser, Pai, dignos desse amor. Nós queremos, Senhor, ser dignos, Senhor, de ser chamados filhos e podermos, Senhor, desfrutar, Senhor amado, da nossa herança como filhos do Senhor. Que nós possamos, ó Deus querido, ter no nosso coração a intimidade de chamá-lo de Abba, de papai, paizinho. Nós amamos o Senhor e sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ama muito e muito mais. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Que você jamais se sinta só, né? Mas que você sempre se lembre que você tem um Pai. Glória a Deus. Podeis assentar.